Olá, pessoal. Eu sou a Roberta e hoje eu vou começar com uma confissão que talvez choque vocês. Semana passada eu visitei uma empresa para fazer uma consultoria e em 15 minutos de observação eu já sabia que aquela cultura estava completamente devastada. Sabe como? Ninguém olhava nos olhos de ninguém. As pessoas falavam baixo pelos corredores e quando o diretor passava, foi como se um fantasma tivesse entrado na sala. Todo mundo fingia estar ocupadíssimo. Eu pensei, nossa, o que aconteceu aqui, né? E quando eu comecei a investigar melhor, eu descobri uma realidade assustadora. Aquela empresa tinha uma das culturas mais tóxicas, eu acho, que eu já presenciei. O assédio moral era sistematizado, competição destrutiva entre os colegas, lideranças que governavam pelo medo. Mas sabe qual era o pior? Na apresentação institucional, eles falavam de valores humanos, respeito às pessoas, ambiente colaborativo, sabe aqueles valores que ficam ali na parede na empresa? Era, era uma esquizofrenia organizacional total. A cultura real era o oposto completo da cultura declarada. E isso me fez perceber algo fundamental para a maioria das empresas brasileiras, que elas não sabem que possuem uma cultura tóxica, né? E que elas confundem controle com gestão, medo com respeito e competição destrutiva com alta performance. E olha que dados alarmantes eu descobri. Segundo pesquisas, não é, a cultura tóxica ela é 10 vezes mais preditiva de rotatividade do que salário baixo. E com a NR1, empresas com culturas tóxicas estão sendo obrigadas por lei, não só estas, mas principalmente estas, a transformar os seus ambientes ou a pagar multas milionárias. Isso criou um mercado gigantesco para nós, né? Essas empresas estão pagando de 20.000 a 150, 180, 200 mil reais para psicólogas e psicólogos fazerem análises institucionais completas e transformarem a organização, e transformarem a cultura organizacional. É literalmente um boom da psicologia organizacional e da psicologia institucional. Então, hoje eu quero ensinar para vocês como fazer análise institucional profunda, identificar os 7 sinais de uma cultura tóxica que as empresas escondem e, principalmente, como estruturar um plano de transformação cultural que realmente funciona. Porque decifrar e transformar culturas organizacionais é a competência mais valiosa que um psicólogo, uma psicóloga pode ter agora em 2026. Por que a análise institucional, gente? É crucial agora, com a NR1 e com o fato das empresas descobrirem que a cultura tóxica não é só um probleminha do RH, né? É um risco legal e financeiro gigantesco, que estamos então aqui com o nosso trabalho sendo valorizado. Uma única ação trabalhista por danos morais causados por cultura tóxica, dependendo, obviamente, do tamanho da empresa, tudo isso, mas uma única ação pode custar R$ 500.000. E aqui é que está justamente a oportunidade, não é? A maioria dos consultores só trabalha com sintomas e não com a gestão, né, desses riscos, né, e não com a organização.
Quem souber fazer análise institucional profunda e transformar culturas pela raiz, vai ser disputado no mercado. Vai ser, de fato, um diferencial competitivo definitivo, né? O meu objetivo hoje é trazer aqui para vocês um método completo, né? Primeiro, eu vou ensinar uma metodologia para poder fazer essa análise. Depois, 7 sinais de toxicidade cultural. Terceiro, estratégias práticas para estruturar transformações que realmente funcionam. E assim, você tem, digamos, um método completo de análise e transformação também, não é institucional. Vamos começar com uma metodologia para a gente decifrar o que está acontecendo nessa instituição, certo? Depois de anos trabalhando com a área institucional, eu desenvolvi alguns passos que costumam funcionar muito bem para mim. Primeiro, é análise de comportamentos observáveis, assim, é poder documentar isso, né? Poder registrar isso que eu consigo observar do comportamento das pessoas, lideranças, colaboradores no geral, grupos. Depois, é entrevistar diferentes níveis hierárquicos. Na sequência, coletar histórias e narrativas internas. Ou seja, o passo anterior é a entrevista, você está indo com as perguntas prontas. Esse passo que eu trouxe agora é coletar histórias e narrativas, então eu estou falando de um discurso livre, tá? Depois, identificar rituais, símbolos, né, esses sinais não tão óbvios, né, que nós podemos notar ali na organização. E seguinte, fazer um mapeamento de poder informal, nessas relações de poder informais que circulam, que não estão associadas a cargos. Rastrear padrões de comunicação. Analisar sistemas, né, de recompensa no sentido de por que se faz o que faz, né, e por que, né, as pessoas estão mantidas em certos lugares, né, e depois realizar uma síntese ali cultural. Então, cada etapa ela vai revelando uma camada diferente dessa cultura real da empresa, não a que eles dizem que está ali escrito na parede, né? As 3 últimas etapas, né, não, desculpa, as 3 primeiras etapas, né, que é documentar os comportamentos observáveis, entrevistar os diferentes níveis hierárquicos e também coletar histórias e narrativas, vamos falar um pouco desse primeiro bloco, né, como é que a gente pode fazer isso. Então a gente pode começar observando por 2 ou 3 dias como as pessoas realmente, se comportam. Como chegam e saem do trabalho, como elas interagem nos corredores, como elas reagem quando os chefes aparecem, como elas tratam fornecedores e clientes, como lidam com conflitos, né. Nas entrevistas, conversar, né, pelo menos com 20% de cada nível, senão você não tem uma amostra, interessante, né. Então, na diretoria, tentar saber sobre a visão estratégica, sobre esses valores que são declarados por eles. Na gerência, entrevistar sobre pressões e contradições do meio. No nível de supervisão, entrevistar para entender a realidade operacional. Com relação aos funcionários, entrevistar com relação às experiências que são vividas no cotidiano do trabalho. E quando seguimos para a coleta de histórias, buscar essas narrativas que vão revelar a cultura real. Como as pessoas funcionam de verdade aqui, né? Conta para mim uma história que define aqui a empresa. O que acontece com alguém que discorda de alguma ideia?
Como são tratados os erros aqui? Quais são as regras de convivência aqui que não estão escritas em nenhum papel? Percebe? Então, aí sim você vai chegar perto da cultura real. Na empresa tóxica que eu comentei no começo do vídeo, eu descobri que eles tinham uma lista negra informal de funcionários que questionavam demais. Isso nunca aparecia num organograma, isso não iria aparecer no organograma. E merece, né, uma análise, merece que a gente se debruce do porquê que pessoas que questionam demais incomodam. Falando agora sobre as 3 últimas etapas, né, então sobre identificar rituais e símbolos, então as reuniões, como que elas são conduzidas? Quem é que fala? Quem que pode falar? Quem que não pode falar? Quando tem celebrações, o que que é comemorado? Como é comemorado? Os espaços físicos, como que eles são organizados? A linguagem, como que as palavras são usadas, o que que é evitado ser dito. E os símbolos de status, como é que as pessoas demonstram poder, né? Ali no mapeamento de poder informal, né, que é uma dessas últimas etapas. Quem realmente toma a decisão de fato? Quem as pessoas procuram para resolver problemas, né? Às vezes não é a liderança mesmo, né? Quem tem influência além da hierarquia formal? Onde é que estão as alianças, as rivalidades? Como que funciona a rede de fofocas? Pensando no rastreamento da comunicação, as informações que são importantes, como elas chegam até as pessoas? Quando se trata de feedback, como que eles são dados? Por quem? Como que os conflitos são resolvidos? Como que as más notícias são comunicadas? E as decisões, não é? Os processos são transparentes com relação às decisões ou elas ficam guardadas tipo numa caixa preta que ninguém acessa? Então, assim, gente, numa empresa, uma coisa, eu acho, uma coisa assim interessante, né? Uma descoberta, acho que talvez seja chocante para vocês. Numa empresa familiar, uma certa vez eu descobri que todas as decisões importantes elas eram tomadas pelo WhatsApp da família da proprietária. Os gerentes só descobriam essas mudanças depois que elas eram implementadas. Então, você imagina, certo? Seguindo agora para o finalzinho ali, né, daquelas etapas, já realmente as últimas, né? Falando sobre a análise ali das recompensas, né? O que é realmente premiado versus o que é declarado? Porque muito se diz sobre o que a empresa espera como um bom comportamento, mas o que que realmente é recompensado ali? São esses comportamentos que são declarados? Quem que é promovido? Por que que é promovido? Quais comportamentos são tolerados? Quais são punidos? Como que funciona o reconhecimento? Qual é o critério real de sucesso? E aí, fechando essa síntese cultural, a gente cruza todos os dados para poder identificar os valores reais versus os que são declarados. Os padrões de comportamento que são dominantes, né? As forças de poder e as influências que acontecem ali dentro, os rituais que vão sustentando essa cultura e também as contradições e as tensões internas. Vou trazer um exemplo, né? Uma certa empresa que pregava a inovação, né, como a sua prioridade, mas ela punia qualquer erro. Então, como
né, existe uma contradição aí. Qual o resultado disso? Zero inovação real, tá certo? Você tinha melhorias cosméticas, assim, né, melhorias superficiais. Qual é o sistema de recompensa aqui, né? Ele acabava se contradizendo, né? Porque eu digo que eu espero inovação, ou seja, eu vou recompensar esse comportamento com reconhecimento, com, enfim, progressão de carreira, o que seja. Mas esse sistema de recompensa ele está se contradizendo porque quando as pessoas erram, elas são punidas. Então, como que eu posso esperar recompensar a inovação? Na verdade, eu estou recompensando não inovação, eu estou recompensando zero erro, zero coragem, certo? Então, quais são os sinais básicos aqui de uma cultura tóxica, né? Primeiro sinal, o medo como uma ferramenta de gestão, ou seja, as pessoas evitam falar com os chefes. É um exemplo de medo como ferramenta de gestão. Então parece que assim os chefes querem que as pessoas sintam medo deles, né? Então as reuniões são monólogos, não diálogos. Só o chefe fala, enfim, não tem diálogo. As má notícias elas são escondidas ou elas são maquiadas. Os funcionários checam múltiplas vezes as mesmas coisas antes de agir, com muito medo. Você tem um clima de tensão constante. O sinal 2 é uma competição interna destrutiva. Colegas sabotando uns aos outros. Aquela história de informação é poder, então a gente esconde, né? Porque eu que tô com poder agora. O sucesso de um é visto como uma ameaça para os outros. Não tem colaboração real entre setores. Fofocas e intrigas são moeda de troca. Um terceiro sinal é um duplo padrão sistêmico, ou seja, eu tenho regras diferentes para pessoas diferentes. Eu tenho valores declarados versus comportamentos aceitos. Eu tenho um discurso público versus uma prática privada. Eu tenho proteção para favoritos, independente da performance deles. Eu tenho punições desproporcionais para as pessoas que são indesejadas. Pensando um caso real, né? Uma empresa qualquer aí, nós tínhamos diretores que chegavam às 10 e saíam às 3 da tarde, certo? Mas cobravam a presença total dos funcionários. Quando eles eram questionados, eles diziam: vocês não têm a mesma responsabilidade que eu tenho, né? Então, é aquele padrão clássico de resposta. Então, eu tenho aqui alguns sinais bem sutis, né, de uma comunicação tóxica, certo? Né, que é uma comunicação sistematizada. Vocês não têm a mesma responsabilidade que eu tenho, ou seja, um padrão clássico de resposta. Agora, sinais 4 e 5, né? Vou trazer outros sinais que podemos associar a esse padrão tóxico, né? De cultura organizacional de relacionamento. O sinal 4 é uma comunicação tóxica sistematizada. É você ter críticas públicas e os elogios não, estes são privados, quando há, né? Informações importantes chegando por rádio corredor, ao invés de você ter uma formalização dessa comunicação. O feedback é sempre destrutivo, nunca é construtivo. Você tem reuniões, né, que são um palco de humilhação pública. Você tem decisões importantes não tomadas e em panelinhas.
você tem decisões importantes que são tomadas em panelinhas. Quinto sinal, a rotatividade seletiva suspeita. Então, pessoas competentes pedem demissão frequentemente, o que é estranho. Quem questiona ou sugere melhorias não se adapta, né? Essa é a resposta que é dada. Se você está pedindo para mudar alguma coisa, é você que não está se adaptando. Funcionários antigos são acomodados ou submissos. Talentos são queimados sistematicamente. Saídas são sempre por iniciativa própria. Bom, uma história chocante. Eu acompanhei uma empresa que em 2 anos ela perdeu 15 dos seus 20 melhores colaboradores. Todos pediram demissão oficialmente. Na investigação, ali na análise, eu descobri que eles eram sistematicamente perseguidos até que eles não aguentavam mais. Era uma, na verdade, era uma limpeza étnica profissional, se é que vocês me entendem, né? Sinal 6 é a normalização do abuso, né? Então vocês têm ali comportamentos claramente inadequados, né? E que acabam sendo normalizados. Ah, é o jeito dele, né? Vítimas são culpabilizadas. Ah, ela é muito sensível. Abusos são minimizados. Ah, é só o estilo de gestão, né? Quem reclama é visto como problemático. E os padrões tóxicos, eles viram quase que como uma tradição da empresa, né? O 7º sinal é uma ausência total de uma gestão responsável, né? Então, os erros nunca têm responsáveis identificados. Os problemas são sempre culpa de fatores externos. As lideranças nunca assumem responsabilidade. Sempre você tem bodes expiatórios que são sistematicamente escolhidos para que se jogue a culpas em cima deles. Não tem consequência para comportamentos tóxicos. Pensando num caso real, né, assim, não é incomum um CEO que gritava, humilhava funcionários publicamente há anos, quase uma década. E que às vezes esse comportamento é visto como que muitas vezes é visto como esse comportamento disruptivo de alguém que é muito acelerado, que tem muitas ideias, e, enfim, que aí tem esse comportamento. Então tem uma romantização, né, desse comportamento do CEO que é agressivo, grosso, né, e que humilha as pessoas. Então, quando questionado pelo RH, ele disse: "Eu sempre fui assim, a empresa sempre cresce. Se não gostam, vocês podem sair que eu fico, né?" E o pior, o conselho da empresa apoiava porque ele de fato entregava resultados. Então, por mais que você tenha um alto faturamento, você vai ter rotatividade alta e você vai ter vários processos trabalhistas e colaboradores extremamente adoecidos. Qual que é o padrão que está por trás desses sinais, né? Eles raramente aparecem sozinhos. Eles formam um sistema integrado de toxicidade. O medo gera competição destrutiva, competição gera duplos padrões, os duplos padrões geram uma comunicação tóxica, que gera rotatividade, que normaliza o abuso, e assim vai. E como um câncer organizacional, isso vai se alastrando e se retroalimentando. E o mais assustador de tudo isso, né, as pessoas dentro do sistema, elas param de perceber e acham que tudo isso é normal. Vamos pensar em estratégias de transformação cultural. Vamos pensar um protocolo, tá? Primeiro, vamos trabalhar com a verdade, dizer a verdade. Então,
confrontar a realidade sem rodeio, apresentar dados objetivos sobre a toxicidade e os seus custos. Simples assim, ok? Depois é remover líderes tóxicos. É impossível transformar uma cultura mantendo quem a criou, né? Porque quem a criou deu origem a isso tudo. É uma decisão difícil, mas ela é essencial. Depois, alinhar valores e comportamentos. Talvez seja necessário redefinir valores baseados em comportamentos desejados, não em palavras bonitas. A gente tem que partir do que a gente deseja. Novos rituais, criar cerimônias, reuniões, processos, né, de reencontro desses colaboradores que reforcem uma nova cultura, né? Redesenhar sistemas, então mudar sistemas de recompensa, né? Quem a gente está recompensando de fato? Reconstruir avaliações, pensar as promoções, pensar toda essa estrutura. A cultura de feedback, né, gente? Implementar um feedback que seja construtivo, frequente, bidirecional, né? Que possa se ter feedback dos dois lados e que se tenha feedbacks positivos e negativos também, mas sempre com o intuito de serem para uma construção positiva, né? Uma comunicação aberta, que é criar canais seguros e transparentes de comunicação. Programas de reconhecimento, celebrar sistematicamente comportamentos alinhados com a nova cultura. Construir sistemas, né, de gestão responsável, ou seja, construir um sistema de consequências claras para comportamentos tóxicos. E, por fim, reforçar continuamente, ou seja, uma transformação cultural, ela nunca termina, ela precisa ter sempre um reforço constante. Eu tenho aqui um caso de transformação. Deixa eu mostrar como eu apliquei isso numa empresa que estava, mas essa estava à beira da falência mesmo, por toxicidade. Então, a rotatividade era absurda ao ano. Quando chegamos lá, essa empresa tinha 47 processos trabalhistas ativos, né? A produtividade dela estava abaixo de 40%, comparando-se ao mercado, dentro do que ela fazia como atividade. O clima organizacional tinha uma avaliação baixíssima do ponto de vista da percepção, né, da satisfação de quem trabalhava lá, né? Então, pensando no projeto que nós fizemos, que levou 1 ano e meio, né? Então, nós tivemos que fazer uma apresentação brutal da realidade para a diretoria. Bom, resultado, nós tivemos a demissão de 3 gerentes, isso representava 40% da liderança. Tivemos uma comunicação transparente sobre mudanças necessárias. Lá pelo quarto, né, do quarto até o sexto mês, se redefiniu rituais, valores, com a participação de todos. Criou-se rituais semanais, né, de reconhecimento, implementação de reuniões de feedback estruturadas. Ali do 7º mês até 1 ano de projeto, nós conseguimos um novo sistema de avaliação baseado em colaboração. Treinamos intensivamente todos para uma comunicação mais adequada por parte das lideranças. Implantamos canais múltiplos de comunicação ascendente, de cima para baixo, né? Depois aí já passado 1 ano, né, do 13º mês até 1 ano e meio, mais ou menos, já tínhamos um programa robusto de reconhecimento por comportamento, né? Tínhamos ali indicadores de cultura construídos, consequências claras e aplicadas para recaídas tóxicas. Bom,
resultados e lições aprendidas, né. Foi realmente impressionante a rotatividade, que se tinha antes, né, aquela rotatividade caiu 70% ao ano. Processos trabalhistas de 47 caíram para 3, né. A produtividade aumentou 65% em comparação ao que se tinha antes. E a percepção de um clima organizacional satisfatório foi de 2,1 para 7,8. E ao longo, né, de 1 ano e meio, esse faturamento ele foi crescendo 30%. Quais são as lições fundamentais aí? Transformação cultural é praticamente uma cirurgia, não é um band-aidzinho, né? A gente precisa cortar aquilo que tá podre realmente, mesmo que doa muito. Liderança tóxica, gente, eu sei que é forte dizer isso, mas é um câncer organizacional. Não dá para se negociar com isso. Isso precisa ser realmente removido, né? Mudança de comportamento vem antes de mudança de cultura. Cultura muda quando comportamentos mudam sistematicamente. O tempo é crítico, a transformação cultural tem uma janela de oportunidade, né? Se você demorar demais, você perde esse momento. Por quê? É no momento em que a verdade foi colocada, houve uma aceitação, você cortou aquele câncer, então você tem uma janela ali. Se você perder essa janela de oportunidade, talvez você tenha perdido aí um momento importante para implementar tudo isso. O monitoramento é essencial, né? Porque a cultura tóxica ela tem uma tendência ao retorno constante. Isso tem bases em coisas mais profundas, né, da psicologia. Quem é aí da psicologia, sobretudo quem é da psicanálise, isso fica muito claro do porquê a gente tem uma tendência desse retorno à cultura tóxica. Então não adianta você fazer um processo e achar que agora que a gente aplicou tudo, tá perfeito, resolvemos o problema. Não. Como existe um constante retorno, isso precisa estar sempre sob vigilância, né? É uma vigilância eterna, né? E é o preço que se paga para se ter uma saúde organizacional. Quero te entregar aqui um kit de análise institucional. Então, vamos anotar aí, presta atenção no checklist, vamos começar com os sinais de toxicidade. Vamos relembrar o que você precisa prestar atenção. O medo como ferramenta, sendo usado como ferramenta de gestão, a competição interna destrutiva sistematizada, o duplo padrão sistemático, tanto em regras como em comportamento, a comunicação tóxica como uma norma organizacional, a rotatividade seletiva de pessoas competentes e questionadoras, a normalização e a minimização de comportamentos abusivos, a ausência total de uma gestão responsável das lideranças. A pergunta-chave aqui para algumas perguntas-chave aqui para investigação. Como as pessoas realmente se sentem trabalhando aqui? O que acontece quando alguém discorda ou questiona? Como são tratados os erros e fracassos? Quais são as regras não escritas dessa empresa? Como funciona a comunicação real? Aquela que não é oficial, a real. Vamos pensar alguns indicadores quantitativos críticos para esse nosso checklist aqui do nosso kit. Gente, rotatividade acima de 35%, isso é um indicador importante. Concentração de saídas de um certo perfil de colaborador específico, ficar atento. Aumento de processos trabalhistas, queda na produtividade apesar da pressão,
Absenteísmo elevado sem causa médica clara, todos indicadores importantes. Bom, gente, deixa eu compartilhar algo que mudou completamente a minha visão sobre cultura organizacional. Cultura tóxica não acontece assim por acaso, é sempre o resultado de uma escolha, às vezes consciente, muitas vezes inconsciente, de lideranças. Nenhuma empresa acorda um belo dia e do nada ela está ali com uma cultura tóxica. Ela vai sendo construída tijolo por tijolo, por meio de comportamentos que são tolerados, valores distorcidos e principalmente pela ausência de coragem para confrontar o que está errado. A nossa função como psicólogos e psicólogas não é só diagnosticar as culturas tóxicas, mas é ter a coragem de falar verdades inconvenientes e liderar transformações que salvam organizações inteiras. Cada cultura que transformamos impacta centenas de vidas e também de famílias. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários um contra a cultura tóxica e me conta se você já trabalhou em algum ambiente com cultura tóxica e como foi que você conseguiu identificar isso. Ou até mesmo se você é alguém que está trabalhando para lidar, né, para ajudar essa organização, essa empresa a lidar com a cultura tóxica dela. Mais para frente eu quero gravar um vídeo sobre como estruturar programas de prevenção em saúde mental do zero, né? O passo a passo completo para poder implementar em qualquer empresa. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. E se vocês querem aprender como fazer análise institucional, partir para uma transformação cultural, nós aqui do ecossistema Entrelaços Psicologia temos vários tipos de formação que pode dar conta disso aí para você. É só nos seguir, nos procurar, conversar com a gente. Então, vamos juntos aí transformar essas organizações, vamos salvar vidas, ajudar famílias. Tchau, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.